Nos seus dias finais à frente da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot resolveu denunciar pela segunda vez o presidente Michel Temer. Nem esperou pelo Supremo, que vai examinar só na semana que vem matéria relevante sobre as delações da JBS, que continuam sustentando boa parte das acusações trazidas hoje pelo procurador. Nós preparamos para a apreciação de vocês um breve resumo do que está em jogo. É um altamente complexo assunto, nós fomos obrigados a simplificar um pouco. Do que se trata agora a segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República? 2 crimes. Obstrução de justiça, acusa-se o presidente de ter eventualmente, isto é o que a Procuradoria diz, de ter tentado comprar o silêncio de testemunhas. E ele é acusado, é bastante grave esse tipo de acusação, de estar à testa de uma organização criminosa, o PMDB, particularmente o PMDB da Câmara, que através de algumas das figuras principais, elas estão aqui, além do presidente, ministros Moreira Franco, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, Henrique Alves, Rodrigo Loures e Eduardo Cunha, quase todos presos. Através desta equipe, a Procuradoria-Geral da República acusa o presidente de ser chefe de uma quadrilha que teria sucedido ao PT na tarefa colocada de ocupar o aparelho do Estado e, através do loteamento de cargos e do controle de estatais, de obter propinas. Que propinas? Vamos ver o que a Procuradoria afirma a respeito. Eu estou aqui com obstrução de justiça, que é outro crime, eu me antecipei um pouquinho, obstrução de justiça é outro crime, imputado a 2 dos delatores. Eu falava de propina, vamos agora, a nossa tela tem o que é considerado. São os 587 milhões de reais nessa nova denúncia, baseada principalmente em 2 pontos centrais. O inquérito da Polícia Federal, nós tratamos disso anteontem aqui no Jornal da Globo, um inquérito que foi bastante contundente em relação à possível atuação de figuras do governo em coisas como corrupção. A delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador particularmente do PMDB, ele fez uma delação premiada depois das delações, estas sim, que continuam também como base da segunda denúncia, a delação dos executivos da JF. Os detalhes, nós temos um resumo agora preparado pelo repórter Júlio Mosquera. Na denúncia, Janot afirma que os integrantes do grupo utilizaram de suas funções para cometer infrações penais, com estrutura ordenada e divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagens no âmbito da administração pública direta e indireta e da Câmara dos Deputados. A denúncia usou vários elementos da investigação concluída na terça pela Polícia Federal, no inquérito que foi aberto para apurar a formação de organizações criminosas dentro de partidos, como o PMDB. Janot diz que os denunciados arrecadavam propina em órgãos públicos como a Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura e Secretaria de Aviação Civil, além da Câmara dos Deputados. De acordo com Rodrigo Janot, o esquema permitiu que os denunciados recebessem, a título de propina, pelo menos 587 milhões de reais. A investigação aponta que os integrantes do chamado núcleo do PMDB da Câmara atuavam de forma coordenada desde 2006, pelo menos. O grupo fazia parte de uma estrutura maior, que tinha integrantes de outros partidos como o Partido Progressista e o PT, que teria exercido um papel mais relevante na organização durante os governos de Lula e Dilma. Mas com a chegada de Michel Temer ao poder, o PMDB da Câmara ganhou um papel de destaque. Rodrigo Janot diz que todos os integrantes desta organização criminosa, independentemente do núcleo a que pertenciam, tinham um interesse em comum que os uniu, qual seja, obter, a partir dos negócios disponíveis no âmbito dos entes e órgãos da administração pública federal direta e indireta e do Congresso Nacional, o máximo de vantagem econômica indevida para si e para outrem, independentemente de tais negócios atenderem ou não o interesse público. Rodrigo Janot descreve que Eliseu Padilha, Rodrigo Rocha Loures, Henrique Alves, Eduardo Cunha, Moreira Franco e Gedel Vieira Lima orbitavam em torno da liderança e coordenação de Michel Temer. O Ministério Público diz que a Petrobras foi loteada pelo núcleo político da organização criminosa. Na prática, cargos estratégicos eram ocupados por indicados políticos para facilitar os desvios. A Procuradoria reforça que essa era a contrapartida pelo apoio ao governo do Partido Progressista e do PMDB. Da Caixa Econômica Federal saiu a maior parte da propina identificada pelos investigadores.
A Procuradoria diz na denúncia que 2 áreas foram as mais utilizadas pelo esquema. O ex-vice-presidente de fundos de governo e loteria, Fábio Cleto, indicado por Cunha para o cargo, atuava no Fundo de Investimentos do FGTS, o FI-FGTS, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima atuava à época na vice-presidência de pessoas jurídicas. O doleiro Lúcio Funaro disse na delação que houve uma disputa interna pela atuação no Conselho do Fundo do FGTS, entre Eduardo Cunha e Moreira Franco. Funaro disse que Moreira Franco se referia ao fundo como uma oportunidade de fazer dinheiro. A outra área de atuação na Caixa era a de Gedel Vieira Lima. Na denúncia, o ex-ministro é apontado como responsável por atuar na liberação de financiamentos em troca de propina de pelo menos 10 empresas, muitas do grupo JF de Joesley Batista. Os quase 5 bilhões de reais liberados com a participação do ministro renderam, segundo o procurador, propinas que somaram cerca de 170 milhões de reais entre 2011 e 2013. No Congresso, a denúncia aponta, entre as medidas legislativas em que o grupo atuou, a desoneração tributária. O procurador afirma que assim que Temer assumiu a presidência, o grupo passou a dividir os órgãos públicos entre eles e aliados. Rodrigo Janot afirma que o núcleo político e econômico do PMDB gestou vários planos para obstrução da Operação Lava Jato, com utilização desvirtuada das funções e prerrogativas do Poder Legislativo, cooptação e tentativa de cooptação de membros do Poder Judiciário e desestruturação, por vingança e precaução, a futuras atuações do Ministério Público. A denúncia cita ações do grupo contra a Lava Jato como articulação para aprovação de lei de abuso de autoridade ou anistias a crimes. Janot diz que, em razão desse temor, entre fevereiro e junho de 2016, Lúcio Funaro, antes de ser preso, acertou com Joesley Batista, membro do núcleo econômico da parcela da organização criminosa ligada ao grupo do PMDB da Câmara, um pacto de silêncio. Foi então oferecido por Joesley a Lúcio Funaro um contrato de 100 milhões de reais para, além de conferir verniz de legalidade a atos criminosos perpetrados por ambos, mantê-lo em silêncio. O contrato foi elaborado em dezembro de 2015 ou janeiro de 2016, mas foi assinado com data retroativa a 2012. A denúncia descreve que a JF, por determinação de Joesley Batista, criou uma espécie de pagamento mensal no valor de R$600 mil e, em outras oportunidades, R$400 mil, a serem pagos diretamente a Lúcio Funaro ou, se preso, a pessoas ligadas a eles. O dinheiro acabou sendo entregue aos irmãos de Lúcio Funaro, Dante e Roberta. Rodrigo Janot também relembra que no dia 7 de março de 2017, Joesley Batista se encontrou com Michel Temer, líder da organização criminosa do PMDB, que o encontro foi para, entre outros assuntos, tratar da situação dos presos Lúcio Funaro e Eduardo Cunha. A Procuradoria anexou cópias de trocas de mensagens de celular de Joesley e Rodrigo Rocha Loures, então assessor especial de Temer. Nas conversas, Joesley e Rocha Loures organizam o encontro do dono do grupo JF com Temer. Numa das mensagens, Rocha Loures determina o local, o Palácio do Jaburu, residência oficial de Temer, e pede a placa do carro de Joesley. Loures diria aos seguranças que o carro era dele, para evitar que Joesley fosse parado na portaria. A mensagem diz: quando chegar, entre na garagem. Passando a porta principal da casa, fica logo à direita. O AJO estará te aguardando na garagem da casa. Rodrigo Janot destaca ainda que, à época do encontro, empresas presididas por Joesley Batista já eram alvo de 3 investigações para apurar irregularidades no uso de fundos de pensão, na liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS e em outras linhas de crédito da Caixa Econômica Federal. A denúncia diz que, no decorrer da conversa com Temer, Joesley Batista, no afã de se certificar se continuaria a pagar pelo silêncio de Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, já que tinha o interesse em cessar os pagamentos, e com o afã de que Michel Temer, por ser líder do núcleo criminoso do PMDB da Câmara, determinasse a interrupção, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continuava pagando Lúcio Funaro. Ato contínuo, Michel Temer instiga-o a continuar os pagamentos ao afirmar com ênfase e vontade livre e consciente que, abre aspas, precisa manter isso, viu? Fecha aspas. A denúncia transcreve o áudio da conversa entre os dois. Eu queria falar assim muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele
foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Que o Gedel sempre estava. Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos. O telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês. A assessoria do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, declarou que a denúncia se baseia em delatores sem compromisso com a verdade, que contaram histórias em troca de vantagens pessoais junto ao Ministério Público. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, disse que jamais participou de qualquer grupo para a prática de ilícito. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha declarou que provará o absurdo das acusações. A defesa do ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, disse que ele não participou de nenhum acordo para pagamento ou recebimento de propina. A JF não quis se manifestar. O PMDB declarou que lamenta o que considera ser mais um ato de irresponsabilidade do procurador-geral. A Odebrecht declarou que continua colaborando com a Justiça, que já reconheceu seus erros. Fábio Cleto declarou que nunca fez parte do PMDB ou de qualquer outra agremiação política e que a cada dia a honestidade dele vem sendo comprovada. O PT declarou que o procurador-geral volta a citar o partido sem apresentar provas. A defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima declarou que a denúncia tem inegável fragilidade probatória. A defesa do ex-ministro Henrique Eduardo Alves afirmou que lamenta a tentativa de criminalizar a atividade a partir de suposições. Ainda não se sabe quando o ministro Edson Fachin vai enviar a nova denúncia à Câmara dos Deputados, pois ele prefere aguardar que o plenário do Supremo se pronuncie sobre as delações. Oposição e governo reiteraram conhecidas posições sobre a denúncia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, preferiu não comentar o teor da denúncia contra o presidente Michel Temer. Ele estava fora de Brasília num evento em Minas Gerais. Meu papel nesse episódio, como foi no outro, é apenas de coordenador, de árbitro dos trabalhos. Então, o doutor Fachin, ministro Fachin, determinando o envio à Câmara dos Deputados, se ela chegar, o meu papel vai ser o mesmo da outra vez, ser o árbitro, encaminhar a CCJ com toda a isenção, fazer a votação no plenário depois da Comissão de Constituição e Justiça. Para deputados da oposição, a nova denúncia contra Michel Temer é mais grave do que a primeira, que foi rejeitada pela Câmara em agosto. Essa nova denúncia contra Temer é mais ampla e robusta que a anterior, porque inclusive trata da quadrilha denunciada, que envolve aqueles figurões todos do PMDB, cuja prática conhecemos, da qual Cabral e Cunha na cadeia são exemplos candentes, incorporando também agora Joesley e Saldi, que são os delatores da JBS, que perderam o benefício da delação. São, portanto, também caracterizados como bandidos. Já o deputado Carlos Marum, do PMDB, fiel aliado do presidente Temer, classificou como irresponsável a denúncia do Ministério Público. A denúncia apresentada, se efetivamente for baseada naquele áudio já conhecido e que não diz nada, além de ser obviamente ilícito, ou na palavra do delator Funaro, se forem esses os alicerces dessa denúncia, tratar-se-á de uma denúncia fraca. E nesse momento, a apresentação de uma denúncia fraca, no meu modo de ver, se constitui uma irresponsabilidade inconsequente e até criminosa. Ainda não se sabe quando a denúncia vai ser enviada aqui para a Câmara dos Deputados. O ministro Luiz Edson Fachin decidiu aguardar uma decisão do plenário do Supremo sobre a validade das delações da JBS. A defesa do presidente Temer quer que a denúncia só seja enviada aos deputados depois do fim das investigações.
O presidente Temer passou a quinta-feira em cerimônias no Tocantins e no Pará. Ele evitou falar com a imprensa. Em um discurso sem mencionar nomes, criticou o abuso de autoridades. Nós não somos autoridades. Nós somos autoridades constituídas. Porque a única autoridade existente no sistema é a lei, é a Constituição. Então, quando falam, por exemplo, de abuso de autoridade, eu costumo dizer o seguinte: não é abuso de autoridade contra o presidente, contra o governador, contra o deputado. É quando alguém ultrapassa os limites da lei. Daí é que é a violação da autoridade. E é uma coisa que nós devemos evitar no Brasil. No começo desta noite de quinta-feira, o Palácio do Planalto divulgou a seguinte nota, abre aspas. O Procurador-Geral da República continua sua marcha irresponsável para encobrir suas próprias falhas. Ignora deliberadamente as graves suspeitas que fragilizam as delações sobre as quais se baseou para formular a segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. Finge não ver os problemas de falta de credibilidade de testemunhas, a ausência de nexo entre as narrativas e as incoerências produzidas pela própria investigação apressada e assodada. Ao fazer esse movimento, tenta criar fatos para encobrir a necessidade urgente de investigação sobre pessoas que integraram sua equipe e, em relação às quais há indícios consistentes de terem direcionado delações e, portanto, as investigações. Ao não cumprir com obrigações mínimas de cuidado e zelo em seu trabalho, por incompetência ou incúria, coloca em risco o instituto da delação premiada. Ao aceitar depoimentos falsos e mentirosos, instituiu a delação fraudada. Nela, o crime compensa. Embustes, ardis e falcatruas passaram a ser a regra para que se roube a tranquilidade institucional do país. A segunda denúncia é recheada de absurdos. Fala de pagamentos sem contas no exterior ao presidente, sem demonstrar a existência de conta do presidente em outro país. Transforma a contribuição lícita de campanha em ilícita. Mistura fatos e confunde para tentar ganhar áreas de verdade. É realismo fantástico em estado puro. O presidente tem certeza de que, ao final de todo esse processo, prevalecerá a verdade e não mais versões, fantasias e ilações. O governo poderá, então, se dedicar ainda mais a enfrentar os problemas reais do Brasil. Fechamos aspas, os que vocês ouviram na minha voz foi a nota divulgada pelo Palácio do Planalto nesta noite de quinta-feira. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não quis se manifestar sobre as declarações do presidente Temer. Na tarde desta quinta-feira, ele participou, o procurador, da sua última sessão no Supremo como Procurador-Geral. Rodrigo Janot destacou a atuação do Supremo na Lava Jato. Nos momentos cruciais do fenômeno que se convencionou chamar de Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal foi firme. E falou dos ataques sofridos durante os 4 anos em que ocupou o cargo. Tenho sofrido nessa jornada, que não poucas vezes pareceu-me inglória, toda a sorte de ataques. Resigno a meu destino, porque mesmo antes de começar, sabia exatamente que haveria um custo por enfrentar esse modelo político corrupto e produtor de corrupção, cimentado por anos de impunidade e de descaso. Em nome da Corte, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, agradeceu Janot e elogiou a atuação dele como chefe do Ministério Público Federal. Honrou com a presença de Vossa Excelência, dos que vieram antes e, como Vossa Excelência acaba de dizer, certamente com os que virão depois. O Poder Judiciário brasileiro sente-se honrado ao ter no sistema de justiça um Ministério Público que seja sempre tão afeito à lei, subordinado à lei, submetido à lei, em igualdade de condições com todos, não deixará em desvalia os direitos dos cidadãos brasileiros, que podem contar sempre com a certeza de que nós somos passageiros, mas a justiça é permanente e ela será devidamente honrada e reverenciada na forma democrática e republicana própria das nossas instituições.